Título 9 das Disposições Constitucionais Gerais. É vedado à União, direta ou indiretamente, assumir, em decorrência da criação de Estado, encargos referentes a despesas com pessoal inativo e com encargos e amortizações de dívida interna ou externa da administração pública, inclusive da indireta. Nos 10 primeiros anos da criação do Estado serão observadas as seguintes normas básicas. A Assembleia Legislativa será composta por 17 deputados, se a população do Estado for inferior a 600 mil habitantes, e de 24 se igual ou superior a esse número, até 1.500.000. O governo terá no máximo 10 secretarias. O Tribunal de Contas terá 3 membros nomeados pelo governador eleito, dentre brasileiros de comprovada idoneidade e notório saber. O Tribunal de Justiça terá 7 desembargadores. Os primeiros desembargadores serão nomeados pelo governador eleito, escolhidos da seguinte forma: 5 dentre os magistrados com mais de 35 anos de idade, em exercício na área do novo Estado ou do Estado originário. 2 dentre promotores das mesmas condições e advogados de comprovada idoneidade e saber jurídico com 10 anos, no mínimo, de exercício profissional, obedecido o procedimento fixado na Constituição. No caso de Estado proveniente de território federal, os 5 primeiros desembargadores poderão ser escolhidos dentre juízes de direito de qualquer parte do país. Em cada comarca, o primeiro juiz de direito, o primeiro promotor de justiça e o primeiro defensor público serão nomeados pelo governador eleito após concurso público de provas e títulos. Até a promulgação da Constituição Estadual, responderão pela Procuradoria-Geral, pela Advocacia-Geral e pela Defensoria-Geral do Estado advogados de notório saber com 35 anos de idade, no mínimo, nomeados pelo governador eleito e demissíveis ad nutum. Se o novo Estado for resultado de transformação de território federal, a transferência de encargos financeiros da União para pagamento de servidores optantes que pertenciam à administração federal ocorrerá da seguinte forma: no 6º ano de instalação, o Estado assumirá 20% dos encargos financeiros para fazer face ao pagamento dos servidores públicos, ficando ainda o restante sob a responsabilidade da União. No 7º ano, os encargos dos estados serão acrescidos de 30% e no 8º do restante 50%. As nomeações que se seguirem as primeiras para os cargos mencionados neste artigo serão disciplinadas na Constituição Estadual. As despesas orçamentárias com pessoal não poderão ultrapassar 50% da receita do Estado. Os serviços notariais e de registro serão exercidos em caráter privado por delegação do poder público. Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil ou criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus propostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. Lei federal estabelecerá normas gerais para a fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais de registro. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção por mais de 6 meses. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda. A lei ordenará a venda e revenda de combustíveis de petróleo, álcool, carburante e outros combustíveis derivados de matérias-primas renováveis, respeitados os princípios desta Constituição. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integridade Social, criado pela Lei Complementar nº 7 de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio de Serviços do Servidor Público, criado pela Lei Complementar 8 de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o Programa de Seguro-Desemprego, outras ações de previdência social e o abono de que trata o parágrafo 3º deste artigo. Dos recursos mencionados no caput, no mínimo 28% serão destinados para o financiamento de programas de desenvolvimento econômico por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social com critérios de remuneração que preservem o seu valor. O patrimônio acumulado do Programa de Integração Social e do Programa de Formação do Patrimônio ao Servidor Público são preservados, mantendo-se os critérios de saque nas situações previstas nas leis específicas, com exceção da retirada por motivo de casamento, ficando vedada a distribuição de arrecadação de que trata o caput deste artigo para depósitos na conta individual dos participantes.
aos empregados que percebem de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, até 2 salários mínimos de remuneração mensal, é assegurado o pagamento de um salário mínimo anual computado neste valor o rendimento das contas individuais, no caso daqueles que já participavam dos referidos programas até a data da promulgação da Constituição. O financiamento do seguro-desemprego receberá uma contribuição adicional da empresa cujo índice de retroatividade da força de trabalho superar o índice médio da retroatividade do setor na forma estabelecida por lei. Os programas de desenvolvimento econômico financiados na forma do parágrafo 1º e seus resultados serão anualmente avaliados e divulgados em meio da comunicação social eletrônica e apresentados em reunião na comissão mista permanente de que trata o parágrafo 1º do artigo 166. Ficam ressalvados o disposto no artigo 195 as atuais contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha de salário destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviço pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. O princípio do artigo 206, inciso 4º, não se aplica às instituições educacionais oficiais criadas por lei estadual ou municipal e existentes na data da promulgação dessa Constituição, que não sejam total ou preponderantemente mantidas com recurso público. O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro. O Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado no que couber o disposto no artigo 5º. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração do trabalho escravo será confiscado e reverterá ao fundo especial com destinação específica na forma da lei. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme o disposto no artigo 227, parágrafo 2º. A lei disporá sobre as hipóteses e condições em que o poder público dará assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas vítimas por crime doloso, sem prejuízo de responsabilidade civil do autor do ilícito. É vedada a adoção de medida provisória na regulamentação do artigo da Constituição, cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1º de janeiro de 95, a promulgação desta emenda, inclusive. As leis previstas no inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 41 e no parágrafo 7º do artigo 169 estabelecerão critérios e garantias especiais para a perda do cargo pelo servidor público estável que, em decorrência das atribuições de seu cargo efetivo, desenvolva atividades exclusivas de Estado. Na hipótese de insuficiência de desemprego, a perda do cargo somente ocorrerá mediante processo administrativo em que lhe sejam asseguradas o contraditório e a ampla defesa. Os benefícios pagos a qualquer título pelo órgão responsável pelo regime geral de previdência social, ainda que a conta do Tesouro Nacional, e os não sujeitos ao limite máximo do valor fixado para os benefícios concedidos por esse regime, observarão os limites fixados no artigo 37(11). Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento de proventos de aposentadoria e pensões concedidas aos respectivos servidores e seus dependentes, em edição com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento de proventos de aposentadoria e pensões concedidas aos respectivos servidores e seus dependentes, em adição aos recursos dos respectivos tesouros, a União, os Estados, o Distrito Federal e municípios poderão constituir fundos integrados pelos recursos provenientes de contribuições e por bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e a administração desses fundos.
Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento dos benefícios concedidos pelo Regime Geral de Previdência Social, em adição aos recursos de sua arrecadação, a União poderá constituir fundo integrado por bens, direitos e ativos de qualquer natureza mediante lei que disporá sobre a natureza e a administração deste fundo.